tenho que... Eu sou responsável pela cultura da empresa, né? Nem fui eu que fiz a cultura da empresa, nem fui eu quem escreveu, né? Enfim, eu tô aqui, tô tentando fazer o meu melhor, mas eu não, será que eu sou o responsável pela cultura da empresa? Bom, sim. A resposta é muito simples. Sim, você é responsável. Por quê? Porque você é o agente que vai influenciar as pessoas. E o que significa? Que se você conhecer bem a cultura da empresa, se você conhecer bem a razão da empresa existir, se você conhecer bem aonde ela quer chegar e quais são os valores que ela se mantém para atingir os objetivos que ela não abre mão, quanto mais você souber, mais você vai conseguir influenciar pessoas. E eu vou dizer, influenciar pessoas não significa você influenciar os seus liderados, mas quanto mais profundidade você tiver, quanto mais conhecimento, quanto mais você se interessar pela cultura da empresa que você trabalha, mais fácil vai ser o seu trabalho e mais fácil vai ser de você influenciar as pessoas de uma maneira positiva. Agora, mais uma vez, com uma atitude positiva. Não adianta a gente ficar levantando a bandeira, sabe, de reclamação, e de sindicatos, por exemplo, que eu costumo brincar, né, de reclamação, de apontamento, se a gente não se posicionar como o responsável por aquilo se tornar responsável, um dos responsáveis pelo problema. Se eu não me ver como parte do problema, eu não vou conseguir solucionar o problema. Então eu preciso olhar a questão e dizer assim, olha, essa é a minha responsabilidade. E aí, como é que você pode interferir? Né? Como é que você... Qual é o teu trabalho, o teu papel? Então o teu papel é conhecer bem, saber qual é a razão da sua empresa existir. Como eu já falei, a gente deu exemplos aqui, Casas Bahia, por exemplo, a razão dela existir é realizar ações e facilitar o acesso. Né? Então, o que é isso? Eu dou crédito, eu realizo sonhos de pessoas simples através de uma opção de parcelamento. Então, ele vai pagar, né, pelo produto, mas ele também, só que ele vai pagar de uma maneira facilitada. Essa é a razão da empresa existir. E aí você vai me dizer assim, então, me dê um exemplo, então, de, de visão. Né? E eu trouxe aqui uma visão que eu acho bastante interessante. Por exemplo, a empresa Whirlpool, que é detentora das marcas Brastemp e Consul, trabalha com o quê? Com eletrodomésticos, né? Com refrigerador, lavadora, lava-louças, micro-ondas. E qual é a visão desta empresa? Né? Uma visão atualizada. Eu já trabalhei nessa empresa, uma empresa que eu gosto muito, é muito sólida, mas que se atualizou. Quando eu estava trabalhando lá, não tinha essa visão e essa missão, e nem os valores estão um pouco parecidos, mas olha o que ela diz aqui, ó. Ser a melhor empresa de cozinha e lavanderia, melhorando continuamente a vida em casa. Então, o que isso significa? Que ela vai pautar todo o planejamento dela em cima, né? Porque isso é uma visão, qual é a minha visão de negócio? Então, eu quero, como empresa de eletrodomésticos, ser a melhor empresa de cozinha e lavanderia, melhorando continuamente a vida em casa. Olha, essa empresa produz outros produtos, por exemplo, condicionador de ar, né? Então, ela se limita ali ó, na cozinha e na lavanderia. Então, basicamente, são produtos de cozinha e de lavanderia que ela quer trabalhar com uma visão de facilitar, né, para o futuro. Então, essa afirmação, essa mentalidade que ela leva para suas equipes para, por exemplo, planejamento de um novo produto, né? Para no caso, um estudo, como é que o que eu vou lançar, quais são os features, né? O que eu vou entregar de benefício que vai estar alinhado com essa visão de que eu quero facilitar o trabalho em casa. E aí, aí toda a estratégia ela vai ser trabalhada em cima disso, né? Então, ela vai investir muito em pesquisas, né, em tendências, para que as lideranças trabalhem em busca de trazer soluções que facilitem em casa. Porque hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que moram sozinhas, pessoas que têm pouco tempo, pessoas que moram com suas famílias, que têm um pouco mais de tempo. Então, ela vai trabalhar
na situação de identificar quais são as necessidades atuais e tendenciosas, né? Qual a tendência no médio prazo das pessoas, da economia, né? Então, por exemplo, o impacto do trabalho da mulher, o impacto da mulher trabalhando, né? Então a gente sabe que, por exemplo, nas décadas de 70, 80, houve um movimento das mulheres saindo mais para trabalhar, então isso vem se atualizando. Hoje isso é uma realidade. Hoje a realidade principal é que as pessoas vivem mais, né, sozinhas e individuais em casas que são casas de uma pessoa. Existe uma tendência de pessoas compartilhando espaços, né, e isso traz uma tendência onde, quando eu olho para o planejamento que eu devo fazer, para atender uma facilidade em casa, considerando que eu tenho uma casa compartilhada, por exemplo, se é tendência, né? Então, como é que eu faço? Ou, por exemplo, eu vivo sozinha, tenho pouco tempo né, para ficar em casa, como é que eu conecto os meus eletrodomésticos para me facilitar? Como é que eu conecto lá né, com as secretárias hoje que são eletrônicas, né, que alguns, por exemplo, a Google tem. Então, o plano, a visão, ela sempre vai trabalhar com planejamento estratégico que garanta que essa visão aconteça e que a missão, que a razão da empresa também seja mantida, seja considerada, né? E a visão, eu trouxe um exemplo por exemplo, da Netshoes, que eu acredito que a grande maioria das pessoas se utiliza, né? E que é um exemplo de visão também aqui, não é de valores, não. Ela diz o seguinte, ó, a melhor e mais inovadora experiência de compra do varejo esportivo. Bom, se você já comprou na Netshoes, você vai perceber que eles fazem uma atualização na sua plataforma de compra com bastante frequência. Então, a visão deles, né, faz com que, na estratégia, as lideranças, os profissionais, eles busquem sempre ferramentas, né, plataformas digitais que atendam esta visão, né, que é ser inovadora, que e que propicia uma experiência de compra muito interessante para o consumidor, né? Então, ela vai trabalhar com né, como que ela garante isso? Ela faz investimento em plataformas, para ser, né, uma experiência positiva, inovadora, ela tem que garantir que as entregas são feitas com eficácia, então eu prometo um prazo que eu possa cumprir. Também ela tem um relacionamento com fornecedores, né, com marcas que são reconhecidas mundialmente. Ela tem parcerias sólidas, né, ela tem uma variedade de produtos. Então, quando lançam novos produtos, as marcas lançam novos produtos, ela garante que um lançamento aconteça na plataforma digital dela de compra e ela anuncia isso amplamente. Então, tem, por exemplo, um dia de compras, o primeiro dia de compras do lançamento do tênis X, da marca X, aconteça somente ali no Netshoes. Então, isso é o que pauta, né? As estratégias que vão sendo desenhadas de acordo com a visão que a empresa tem como negócio, onde ela quer estar, né? O que ela quer propiciar aos seus clientes. E aí, um exemplo de valores, né, para a gente finalizar essa parte do conhecimento, né? Quais são os elementos que definem a cultura, né? Ou que deveriam definir, né? Porque na verdade o que define mais é a atitude especificamente. Valores é aquilo que a empresa estabelece como algo conduta que ela não abre mão quando faz essas negociações. Então, independente de qualquer coisa, ela não abre mão. Por exemplo, do respeito, no caso da Zé fala, respeito, simplicidade. Ela não abre mão desses valores em nenhuma dos contatos, das relações que ela tem com seus stakeholders, né, que são aí, independente se são parceiros, se são fornecedores, se são clientes, se são
funcionários, né? Toda a cadeia com a qual ela se relaciona, ela não abre mão de ter processos simples, né? De ser respeitosa. Então, essa é, por exemplo, são valores da Casas Bahia. E no caso do Uber, por exemplo, que é algo que todos nós já nos utilizamos e que eu acho que é bacana para tangibilizar o que são valores, né? Onde a empresa se pauta para, enfim, que ela não abre mão de nenhuma forma. A Uber ela diz o seguinte: a respeito mútuo, afinal de contas, você tem um motorista e você tem ali o motorista que é um proprietário particular do seu carro, né? Proprietário privado, vamos dizer assim. Ela não abre mão da segurança, que é fundamental tanto para quem presta o serviço quanto para quem utiliza o serviço. Né? Imagina você entrar no carro de uma pessoa que não tem sinalização de veículo, né? Que, por exemplo, como tinha o táxi antigamente, e como é que você cria e como é que você estabelece essa segurança, né? Então, isso é uma das coisas que ela prima, que é o valor, que não dá para fugir. Se tiver qualquer coisa fora disso, o motorista é descredenciado, o próprio passageiro ele é desqualificado. A gente sabe, né? A gente dá nota para quando a gente se utiliza do serviço, mas o motorista ele também dá nota para o passageiro. Né? Então, isso é uma avaliação mútua, né? Por quê? Porque eles falam o seguinte, ó, que eles têm tolerância zero para qualquer tipo de discriminação. Né? Então, assim, a tolerância zero para qualquer tipo de discriminação, e tem ali, esse é um valor, não é admitido nenhum tipo de discriminação. Um dos valores é que toda negociação precisa ser feita com segurança e com qualidade. Então, você vai se utilizar de um serviço onde você vai avaliar, mas você também vai ser avaliado. Por quê? Porque ele também é baseado no respeito mútuo.